Pessoal do terceiro EJA, vamos lá resolver mais 3 questões do trabalho domiciliar de vocês. A questão número 4. A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de resistências 10 e 100 ohm é 220 volts. Então, aqui está o desenho. A diferença de potencial entre os extremos dos dois resistores é 220. Qual é a diferença de potencial nos extremos do resistor de 10 ohms? Ele quer saber qual é o potencial nesse resistor aqui, ó. Porque essa corrente vai passar aqui e vai dividir essa tensão. Parte dela vai ficar nesse resistor de 10, outra parte vai ficar no resistor de 100. Para isso eu tenho que calcular a tensão em cada um deles, tá? Que é diferente uma da outra. Vamos calcular a tensão no resistor de 10 então. Primeiro a gente calcula a resistência equivalente. É uma associação em série, então é só somar. 10 mais 100, dá 110 ohm, né? A tensão, a resistência equivalente. A tensão entre eles é 220. Então vou calcular a corrente que passa nos resistores, aplicando essa formulinha aqui, que é a primeira lei de Ohm. U é igual a resistência equivalente vezes I. Ou, isolando o I, a resistência equivalente que está multiplicando passa dividindo. Vai ficar o U dividido pela resistência equivalente. Dá 220 dividido por 110, dá 2 amperes. Essa corrente tanto passa nesse resistor de 10 como nesse. Para eu saber a tensão aqui, agora eu vou aplicar a primeira lei de Ohm nesse resistor de 10 ohm. Ó, a tensão nele é a resistência dele, que é 10, vezes a corrente que passa nele. Qual que é a corrente que passa nele? 2 amperes. Essa corrente passa nos dois resistores. Então seria 10 vezes 2, que dá 20 volts. Tá? É a resposta da questão número 4. A questão número 5 fala o seguinte. Uma lâmpada incandescente de filamento apresenta em seu rótulo as seguintes especificações: 60 watts e 120 volts. 60 watts é a potência, 120 volts é a tensão, é o U, aqui é o P. Determina a corrente elétrica I que deverá circular pela lâmpada se ela for conectada a uma fonte de 120 volts. Então a potência está isso aqui e a tensão é a própria tensão nominal aqui, 120. Calcular a corrente I. Aí essa formulinha a gente já viu no outro vídeo, né? Da outra semana. Potência é U vezes I. Ou seja, o I é a potência dividido pela tensão. Seria 60 dividido por 120, que dá meio ampere. A questão número 6 é a seguinte, ó. Um pouquinho aqui para vocês verem. Considere a associação de resistores em paralelo da figura a seguir. Então são 3 resistores, ó, pode ver que eles estão em paralelos, as correntes têm 3 caminhos diferentes aqui, a corrente 1, corrente 2 e corrente 3. A tensão aplicada neles é 120. Então esse esquema representando uma associação de resistores em paralelo. Determine a resistência equivalente no circuito. A resistência equivalente é dada por essa fórmula aqui, ó. 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então vai ficar 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre um resistor é de 10, o outro resistor é de 15 e o outro resistor é de 12. Tirando o mínimo múltiplo comum entre 10, 15 e 12, dá 60. Como que faz a regrinha? 1 sobre resistência equivalente é igual, coloca um traço de fração só, 60 dividido por 10 dá 6, e multiplica pelo número que está em cima. 6 vezes 1, 6. 60 dividido por 15 dá 4. 4 vezes 1, 4. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 1, 5. Então, somando agora esse numerador aqui, né, vai ficar 1 sobre a resistência equivalente é igual 6 mais 4, 10, mais 5, 15. 15 sobre 60. Para calcular a resistência equivalente é só inverter do lado de cá e inverte do lado de cá também. Tá? Inverte a fração dos dois lados. Então vai ficar a resistência equivalente igual a 60 dividido por 15, que dá 4 ohm. É a alternativa A, resposta da alternativa A. Agora aqui tem a alternativa B.
a DDP em cada resistor. Eu coloquei o desenho aqui de novo. A ligação é em paralelo. Então, essa tensão aqui, ela está no resistor de 10 ohms, no resistor de 15 e no resistor de 12 também. Então, vamos calcular essa tensão. Ó, a tensão não precisa calcular, né? Eu estou passando para a letra C. Aqui seria a tensão é a mesma. Tanto faz no resistor de 10, no resistor de 15, no resistor de 12, a tensão é 120, não tem cálculo. A letra C. A corrente elétrica em cada resistor. Então, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm em cada resistor. A tensão no resistor 1, que é o de 10, seria a resistência vezes a corrente que passa nele. Então, a corrente que passa nele é a tensão. A tensão é a mesma para todos, 120. Dividido por 10 dá 12 amperes, é a corrente que passa nesse resistor de 10 amperes, de 10 ohms. É a corrente 1. A corrente 2 seria 120 dividido pelo valor da resistência 2, que é 15. 120 dividido por 15 dá 8. E a resistência no resistor 3 aqui, seria o I3. Seria 120, que é a tensão em todos, né, nele também, dividido por 12, que dá 10 amperes. Tá? É a resposta da letra C. A letra D é para calcular a corrente total. Como aqui eu tenho 3 correntes, a corrente total é a soma delas. É a corrente 1 mais 2 mais 3. Então vai ficar 12 mais 8 mais 10, 30 amperes. Essa é a corrente total que passa aqui na fonte. Tá? A corrente que passa aqui é menor, a que passa aqui é menor, mas a que passa na fonte é a soma de todas elas. Ok?